Mas nesse bloco eu queria pedir a atenção dos nossos telespectadores. Inclusive, recentemente a gente falou aqui no programa de pessoas, né, conhecidas na mídia, que têm aí sofrido mortes súbitas, problemas cardíacos e aparentemente pessoas saudáveis. A gente recebe hoje mais uma vez a nutricionista Pérola Ribaldo. Inclusive, uma telespectadora essa semana mandou uma mensagem pelas redes sociais, Pérola, comentando exatamente isso, Tati. Recentemente, mais uma pessoa, né, da mídia, inclusive um jornalista esportivo, também a gente vê essas notícias, essas perdas, e são problemas de saúde que a gente deve prevenir, pode prevenir, mas na maioria das vezes a gente não faz. Exatamente, Tati. Na verdade, os acidentes cardiovasculares, que são o infarto ou o vascular cerebral, o derrame, são acidentes que, em geral, eles têm sim fatores de risco inerentes à nossa vontade. Então, às vezes, uma condição física, às vezes, alguma má formação, por exemplo, nos vasinhos do cérebro que podem predispor. Então, existem fatores de riscos inerentes à nossa vontade, mas a maioria dos fatores de risco são fatores que a gente pode controlar. E isso, Tati, a gente sabe por quê? Porque você hoje, a gente vê com muito mais frequência pessoas infartarem, as pessoas sofrerem os derrames ou o AVC. E você fala assim, nossa, antigamente eram doenças que a gente não ouvia falar tanto. E hoje cada vez mais novas, E né? cada vez mais cedo. Por quê, Tati? Então, uma hipótese que tinha era porque as pessoas estão vivendo mais. Então, simplesmente pelo fato de viver mais, aparecem mais doenças porque as pessoas estão sobrevivendo mais tempo. Só que a expectativa de vida e o crescimento populacional, que é outra teoria que surgiu uma época, falaram, tá aparecendo mais porque tem mais gente hoje, né? A população cresceu muito. Só que há uma desproporcionalidade entre o crescimento populacional, o aumento da expectativa de vida e o aumento dessas doenças. As doenças cresceram muito mais do que a população e do que a expectativa de vida, mostrando o quê? Que é muito mais a questão do hábito, a questão dos hábitos de vida, do que as questões hereditárias, porque quando a gente fala em fatores hereditários, a gente está falando num crescimento esperado. Então, se a população cresceu 10 e 5 tinha essa doença, se é uma doença hereditária, 5 vai desenvolver, e não 7, 8. E está desenvolvendo 7, 8. Então, o crescimento das doenças ele está sendo muito maior do que o crescimento da população. E comprovando então para a gente que os hábitos de vida, o estilo de vida estão sendo muito determinantes. Saiu um estudo, Tati, bem recente, se eu não me engano ele é em inglês, que foi muito interessante do ponto de vista de foco de tratamento ou foco de prevenção. Porque a gente sempre falou muito de perda de peso, porque a gente sabe que o peso ele é um fator importante, ele é um fator determinante, ele é central em muitas doenças. E antigamente se falava assim, é mais importante você ser um gordinho saudável do que um magrinho com os exames todos descompensados. Hoje a gente tem outras duas informações novas. A primeira informação é que ser um gordinho nem sempre é fácil ser saudável. Por quê? Porque ter mais gordura corporal significa você ter uma maior gordura nas vísceras, uma maior dificuldade da insulina agir adequadamente, então traz risco para uma série de doenças. Então não é bem assim, são só os parâmetros bioquímicos. Então essa é a primeira informação. O controle de peso é um fator importante, sim. E a segunda informação é em relação à atividade física. Antes a gente achava que a atividade física sempre se soube que ela era importante, mas que uma pessoa magra às vezes é mais saudável do que uma pessoa que esteja um pouco acima do peso e que pratique atividade física. Hoje não é bem assim. Então, o que esse estudo inglês mostrou pra gente? Que um indivíduo magro, sedentário, tem 50% mais chance de desenvolver um acidente cardiovascular na próxima década, ou seja, num prazo de 10 anos, do que um indivíduo que esteja um pouco acima do peso. A gente não está falando em obesidade, a gente está falando num sobrepeso,
mas que seja um indivíduo ativo, que não seja um indivíduo sedentário. Então, o que a gente conclui, Tati? Controle de peso é importante? Sim, mas ele é tão importante quanto fazer uma atividade física. Então, se você, eu sou magro, então eu não preciso fazer exercício. Não é bem assim. Não é bem assim. Você é magro? Ótimo, você tem um fator de risco a menos, mas o sedentarismo te impõe um fator de risco a mais. E o indivíduo estar um pouquinho acima do peso, mas ele estar ativo, ele pode estar controlando a maioria dos fatores de risco cardiovascular, o que não tira a necessidade de se manter dentro do peso saudável, que é aquele índice de massa corporal que a gente fala de até 25. O índice de massa corporal é uma medida populacional, é uma medida que ela serve para avaliar a população, tá? Onde a gente calcula o peso da pessoa, a gente divide o valor do peso em quilo pela medida da altura da pessoa em metros ao quadrado. Então, você coloca lá o teu peso pela altura ao quadrado, dividido pela altura ao quadrado, esse valor deve ser até 25, tá? Por que eu falo que isso é um fator populacional? É um fator que ajuda a gente quando tem grupo grande. Porque se o indivíduo é um indivíduo musculoso, ele pode ter um IMC maior do que 25, um índice de massa corporal maior que 25, e mesmo assim ele estar magro. Então, para avaliar o indivíduo, é sempre importante procurar uma avaliação de médico, uma avaliação de nutricionista, para fazer uma análise da pessoa. A gente tem artistas, Tati, que você olha, você fala, ele deve pesar uns 50 quilos. Você vai olhar, pesa 65. Você fala, como pode? Tem uma personal trainer que passa muito na televisão, que ela é um caso de sobrepeso pelo IMC. E ela tem 7% de gordura no corpo, é nada. Mínimo. E aí você fala, como que ela está no sobrepeso? Porque pelo IMC, ela está pesada. Mas na verdade ela tem músculo. Mas na verdade ela tem gordura. músculo, e o músculo é muito mais pesado que a gordura. Então, ela é uma pessoa com risco em potencial? Não, não é. Mas se eu for colocar ela numa medida populacional, acaba sendo. Por isso, a análise individual é sempre importante. E é importante a gente reforçar aqui, quero até fazer aqui um parênteses no nosso bate-papo, Pérola. Essa semana eu estava vendo uma pesquisa preocupante, atenção pais, muitos estão nos acompanhando agora, fizeram uma pesquisa, né? Ouviram crianças, foi uma pesquisa voluntária, então esse resultado pode ser muito pior do que a gente pensa, porque só aquelas crianças e os pais que autorizaram, fizeram, mas se a gente fazer geral em tudo, esse número pode ser bem maior. Mas para você de casa entender, então, a cada 5 crianças voluntárias que os pesquisadores ouviram, 2 estavam acima do peso. E aí você vê numa realidade onde a gente tem, claro, aquela preocupação, né, com a merenda escolar, mas também com a lancheira que a mãe faz em casa. Exato. E aí a gente volta nessa questão que você comentou do hábito alimentar. É fundamental. E é o começo de tudo, né, Pérola? Sim. Então, você de casa que está me assistindo, você tem que sim, se preocupar com a sua alimentação, do seu esposo, do seu filho. E a gente tem que fazer esse esforço, né? A gente tem que ter disciplina e saber equilibrar. Na vida, minha amiga, tudo é equilíbrio, inclusive e principalmente na nossa alimentação. E aí a gente sempre fala aqui, e eu gosto muito inclusive de falar, de reforçar, porque a gente vê então hoje, né, muitos especialistas em várias áreas da saúde recomendando e orientando o consumo do ômega 3. Tati, mas o que o ômega 3 tem a ver com excesso de peso, com doença cardíaca, com criança acima do peso? O ômega 3, gente, é um alimento completo e ele previne problemas cardíacos, ele ajuda a diminuir quem tem colesterol alto, triglicérides altos. Geralmente quem está acima do peso tem esses problemas. Hoje, muitas crianças, outro dia eu estava conversando com um pediatra, amigo meu de Indaiatuba, ele falou assim, é absurdo o número de crianças que eu atendo no meu consultório, com crianças que têm colesterol alto, que têm, né, o triglicérides tudo desregulado. Então, a gente tem que ter essa preocupação. E é muito legal porque o ômega 3, apesar de ser em cápsulas, não é remédio, tá bom, gente? Ele não tem efeito colateral, ele não vai fazer mal, ele é um alimento, ele é o óleo do peixe, a não ser que você seja alérgica a peixe, aí não pode consumir, porque ele é óleo de peixe. E por isso que a gente sugere para você de casa o consumo de um ômega 3 de fonte confiável. A Natural Flora indica o OG3 Gold, que é o puro ômega 3 extraído do salmão e que de fato cuida da saúde e é muito potente. Quem consome não para mais, porque percebe a diferença nos exames e a disposição, a melhora, né? Inclusive na questão da estética, ele age também muito favoravelmente. E hoje
todos os médicos comentam, né, Pérola? Isso é muito Sim. interessante. É o alimento da vez.